Bem, bom dia, gente. Vou falar com vocês sobre hoje sobre os resultados que a gente obteve no grupo de pesquisa do professor Paulo César, em especial dos recursos repetitivos no âmbito do STJ. Eu peço desculpas desde já, porque eu estou com um probleminha na voz, mas vamos lá. Trata-se de uma análise quantitativa por meio de uma comparação entre um período anterior e outro período posterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015. Como metodologia, em uma primeira parte, nós realizamos uma consulta direta ao site do STJ, e no site do STJ há um campo destinado a tratar unicamente dos casos repetitivos, dentre eles os recursos repetitivos, IRDR e IAC, e aí nós conseguimos filtrar e obter apenas os recursos repetitivos. Então, a partir dessa filtragem, a gente consegue extrair uma planilha de Excel direto do site do STJ, e essa planilha ela contém diversos campos, como tema, questão jurídica sobre julgamento, data de afetação, data de julgamento, publicação do acórdão, entre outros. E aí, a partir dessa planilha, a gente realizou uma análise comparativa nos 3 anos anteriores à vigência do Código e os 3 anos a partir da vigência do Código. Em seguida, a gente analisou o Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do CNJ. E por que a pesquisa não foi feita unicamente com base no site do CNJ? Porque quando a gente extrai a planilha, ela não permite, do site do CNJ, ela não permite dados como a origem, se era estadual, se era federal, se era do Tribunal do Rio, se era do Tribunal de São Paulo. Então, por isso, a gente fez uma análise comparativa entre esses dois sites, essas duas fontes. E no site do CNJ, do Banco Nacional de Demandas Repetitivas, a gente verificou, ano a ano, o número de recursos repetitivos admitidos. E, posteriormente, comparamos os dados do CNJ com os dados do STJ para ver se eles estão batendo ou não. Então, no início, trago aqui o gráfico que é fornecido pelo próprio painel de demandas repetitivas do CNJ. A gente observa um crescimento vertiginoso em 2009, um ano após a implementação dos recursos repetitivos. Depois ele vai diminuindo e, a partir de 2015, houve uma estabilização. Ficam abaixo de 40 recursos repetitivos por ano. Em 2019, essa planilha foi extraída ontem, nós já temos 33 recursos repetitivos. A única observação é que esse gráfico ele mostra tanto os recursos repetitivos do STJ quanto os recursos de revistas do TST, e há também a informação de um recurso repetitivo no TRF4, que põe um pouco em xeque a informação desse site, porque não poderia haver um recurso repetitivo com origem no TRF4. E agora nós vamos para os dados coletados no STJ. O primeiro período está compreendido entre 17 de fevereiro de 2013 e 17 de março de 2016. Nesse primeiro período, 208 temas foram afetados para julgamento, com a desafetação posterior de 59, prosseguindo-se com o julgamento de 149 temas. Esses 149 temas eles geraram a suspensão de cerca de 171 mil processos em todo o país e tiveram a duração média entre a data de afetação e a data de julgamento de 439 dias. O segundo período analisado no STJ foi de 18 de março de 2016 até 22 de abril de 2019. Nesse segundo período, nós tivemos 81 temas afetados, com a desafetação posterior de 5. A gente nota que houve uma diminuição do número comparado ao período anterior, mas também uma diminuição do número de desafetações. Então, 76 prosseguiram para julgamento.
Esses 76, eles levaram à suspensão de cerca de 625 mil processos, que é um aumento de cerca de 5 vezes a quantidade anterior. Só que esse aumento ele se deve principalmente ao tema número 731, que, por si só, levou à suspensão de 360 mil processos. Só por curiosidade, o tema 731 ele tratava da possibilidade da substituição da TR como índice de correção para o FGTS. E, nesse segundo período, o tempo médio entre a data de afetação e a data de julgamento foram 402 dias, havendo também uma diminuição. Então, a gente vai comparar primeiro os dados obtidos no STJ e no CNJ. Numa primeira análise, o que eu percebi foi que o site do CNJ ele leva em consideração apenas a admissão dos recursos repetitivos. Então, se houver uma posterior desafetação, para ele é irrelevante. E o que a gente pode notar é que os números estão batendo. Em 2008, por exemplo, está igual. Em 2018 também está igual. Então, há uma pequena diferença entre alguns anos, mas a diferença é pequena. Então, acredito que dê para se ter uma confiabilidade com relação ao painel de demandas repetitivas do CNJ. E aqui eu fiz uma comparação global com relação aos 3 anos anteriores e posteriores à vigência do Código. E por que eu coloquei mais ou menos? Porque o CNJ ele não permite que a gente verifique mês a mês, tal como o STJ permite. O STJ eu posso buscar realmente, como eu fiz, 17 de março de 2016, 18 de março de 2016 até 22 de abril de 2019. O CNJ não, eu tenho que ver ano a ano. Então, por isso que é uma aproximação, mas a aproximação ela está batendo com os dados que a gente obteve no STJ. Agora, voltando aos dados que a gente obteve no STJ. Nesse primeiro período, 208 temas, prosseguiam 149, que geraram a suspensão de 170 mil. A maior parte, em junho de 2019, e por que junho de 2019? Porque essa foi a data de extração da planilha do STJ. Então, os dados foram tratados, foram verificados a partir, com base no que o STJ continha em junho de 2019. Então, em junho de 2019, cerca de 85% já estava julgado, já estava com trânsito em julgado, ou com acórdão publicado. Quanto ao ramo do direito, a maior parte se concentrava no direito processual civil e do trabalho, seguido do direito civil e do direito tributário. E a maior parte tem origem nos tribunais de justiça. Então, foram recursos repetitivos afetados a partir de processos que foram julgados na Justiça Estadual, e a menor parte, 37%, da Justiça Federal. Na Justiça Federal, a gente observa que a grande concentração está no TRF3 e no TRF4. Juntos, eles possuem 42 de um total de 55 recursos repetitivos. Já na esfera estadual, a concentração maior nesse primeiro período de análise estava no Rio Grande do Sul, que continha 1/3 de todos os recursos repetitivos que foram afetados a partir de casos da Justiça Estadual, seguido de TJ de São Paulo e Minas Gerais. No segundo período, do universo de 76 temas que prosseguiram para o julgamento, a maior parte ela já havia sido julgada, já estava com trânsito em julgado em junho de 2019, ou afetado para julgamento em junho de 2019, e também nós temos 16% com acórdão já publicado. E notem também que 10% de todos os casos desse segundo período estavam afetados para possível revisão de tese, ou seja, eles foram julgados no período anterior e já estavam afetados para possível revisão de tese.
Bem, prosseguindo, então, a maior parte continuava com a origem na Justiça Estadual, 51%, seguido da Justiça Federal com 38%, e o STJ, que são os casos afetados por possível revisão de tese, com 11%. Na esfera federal, continua a concentração no TRF3 e no TRF4. Juntos, eles têm 27 dos 29 casos. E, na esfera estadual, houve uma grande redução dos casos do Rio Grande do Sul, e o TJ de São Paulo ele continua dominando os casos afetados. Aí eu trago uma comparação, houve uma diminuição sensível do número de recursos repetitivos afetados no primeiro período para o segundo período, cerca de metade. A suspensão, a grande diferença ela se deve ao tema 731, houve uma redução do número do tempo médio, e os tribunais eles continuam concentrando tal como concentravam no período anterior. Era basicamente isso que eu tinha para fazer. Obrigado a vocês.